Olá, quero saudar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Francisco Brito e nessa oportunidade gostaria de conversar com você sobre o tema idolatria. O que significa idolatria? Idolatria é tudo aquilo que se adora além de Deus. Uma das coisas que Deus pede na Bíblia é exclusividade na adoração. Só devemos nos dirigir em oração unicamente a Deus e pedir em nome de Jesus. Esse é o ensinamento da Bíblia. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Portanto, a Bíblia ensina a recorrer a Deus e pedir em nome de Jesus. O apóstolo Paulo pregou, está escrito em várias partes da Bíblia, mas Romanos capítulo 8, ele diz que Jesus Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, também aponta Cristo como intercessor. Então o método bíblico é adorar apenas a Deus e sempre se dirigir a Deus em oração e pedir em nome do seu Filho Jesus. Quando você ora, adora, cultua a outra pessoa ou objeto, que não seja unicamente a Deus, você foge da exclusividade da adoração devida a Deus. E com isso, você está cometendo algo que é visto pela Bíblia Sagrada como, digamos assim, um crime contra Deus, um pecado, contra a palavra de Deus. Se nós analisarmos, tem aí uma Bíblia em mão que leia, acompanhe na Bíblia, seja a sua tradução do Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, seja João Ferreira de Almeida, que é mais usada pelos evangélicos, seja a Bíblia Ave Maria ou a Bíblia de Jerusalém, que é usada muito pelos nossos amados amigos católicos, Não importa, leia. O que está numa Bíblia está em todas, a palavra de Deus é uma só. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, que é a passagem referente aos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 5, vai dizer assim, Êxodo 20, 3 ao 5. Acompanhe a leitura, acompanhe sem medo. A palavra de Deus nos revela a vontade de Deus, e isso é bom para nós, isso não é ruim. Não seja daquelas pessoas que a tradição religiosa está acima da palavra de Deus, está acima do nosso amor por Deus. Não deixe o seu amor pela sua tradição religiosa ser mais forte do que o seu amor por Deus. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que até quem amar inclusive pai e mãe acima de Deus não é digno dele. Então se você ama uma tradição religiosa mais do que a Deus, você não é digno dele. Não deixe a tradição religiosa ganhar lugar no seu coração, ganhar mais amor no seu coração do que pela palavra de Deus e por Deus. Lá em Marcos capítulo 7 e também Mateus capítulo 15, Deus condena aquela pessoa que valoriza e ama mais uma tradição religiosa do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. E isso já é, inclusive, idolatria, Você está idolatrando uma denominação religiosa. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, diz assim. Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 5. Vai dizer assim: não tenha outros deuses diante de mim. Portanto, não pode ter outro Deus, adorar outro Deus que não seja Jeová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Portanto, Deus aqui claramente, Êxodo capítulo 20, a passagem referida aos 10 mandamentos, do versículo 3 ao versículo 5, Deus ele está exigindo exclusividade na adoração. Está deixando claro que Deus não aprova você dividir a adoração dele, seja com outro Deus, seja com imagem de escultura, seja com qualquer objeto ou pessoa ou coisa. Deus exige aqui nos 10 mandamentos exclusividade na adoração. Portanto, quando você adora outra coisa, um objeto, outra pessoa, que não seja unicamente a Deus, você está cometendo um pecado chamado de idolatria. Vamos mais para frente, trazendo para o Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 10, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, 4 e 10 diz assim, Jesus diz assim: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Vamos ler tudo. Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mateus 4 e 10. Veja que a Bíblia Sagrada aqui está dizendo, o próprio Jesus Cristo dizendo, que nós devemos adorar apenas a Deus e prestar culto apenas a Ele. Portanto, a idolatria é pecado. Devemos adorar apenas ao nosso Criador, que nos criou, que é o Pai da humanidade.
e a mais ninguém. Se você abrir sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, livro bíblico de Isaías, Antigo Testamento, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim, acompanhe a leitura, por favor. Diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Na tradução do Novo Mundo e na Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, eu sou Jeová, ou Yahvé, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42 e 8. Mais uma vez Deus repetindo, eu exijo exclusividade. Eu não vou dividir a minha glória com imagem de escultura. Eu não dou a minha honra a outro. Portanto, Deus exige exclusividade. Ainda no livro do profeta Isaías, mais na frente um pouquinho, no capítulo 44 de Isaías, diz assim, 44, vamos ler do versículo 17. Vamos ler do 15 em diante. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido. Como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és meu Deus. Nada sabem, olha só o que a Bíblia diz sobre as pessoas que cometem idolatria. Nada sabem nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Né? Então, Isaías 44, do versículo 15, você pode ler até o versículo 19. Não é? Então, a Bíblia condenando claramente você dividir a sua adoração. Né? Ninguém pode dividir a adoração a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Né? Então, a Bíblia ensina o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Adorar o único Deus. Maria era monoteísta, adorava o único Deus Jeová. Os apóstolos de Cristo, os seguidores de Cristo, os homens e mulheres de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Só adoravam a Deus. Portanto, adorar a imagens, adorar a padroeiros, padroeiras, deuses e deusas, não é da Bíblia. É uma tradição religiosa que surgiu, e isso é desde o começo do mundo, que o diabo ele tenta desviar o homem da adoração a Deus para dividir a adoração do homem, e que muita gente abraçou, mas que a Bíblia ensina o monoteísmo, ensina a adorarmos apenas um Deus, que é Jeová, e fazemos pedidos a Ele unicamente em nome do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, salvador e mediador, Jesus. Então, a Bíblia diz que, lá em Atos capítulo 10, você pode acompanhar na sua Bíblia, que Cornélio chamou a Pedro, né? Um anjo apareceu a Cornélio e mandou chamar a Pedro para Pedro evangelizar. Diz que quando Pedro, o apóstolo Pedro, que dizem que foi o primeiro papa, né? O apóstolo Pedro chegou na casa de Cornélio, diz a Bíblia diz, não é a tradição religiosa, a Bíblia, diz que Cornélio se ajoelhou para adorar Pedro. E Pedro o repreendeu. Pedro disse, não faça isso não. Não faça isso não, eu sou homem que nem você. No livro de Atos dos Apóstolos também, Paulo orou por um homem doente, um homem aleijado, e o homem foi curado. Quando o povo viu o milagre, correu para adorar Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo. Né? Seria mais um papa, né? O apóstolo Paulo correu para adorar Paulo e Barnabé. Paulo também repreendeu, o que é isso? Não faça isso não. Se convertam dessas coisas vãs para o Deus vivo que criou o céu, a terra e o mar. Paulo, em outras palavras, disse, não adore a mim não, adore a Deus. Então, os homens e mulheres de Deus, quando eles estavam em vida, eles não recebiam, não aceitavam ser adorados. Aceitariam agora, depois de mortos? De maneira nenhuma. O apóstolo João, no Apocalipse, diz que o apóstolo João, por 2 vezes, eu acredito que devido haver muita luz, muita glória, ele confundiu o anjo do Apocalipse com Jesus. Aí diz a Bíblia que por ele confundir, João sabia que não poderia adorar mais ninguém que não fosse a Deus, né? João, por confundir, se ajoelhou 2 vezes para adorar o anjo e levou carão, que nem diz o Matuto, né? Levou carão 2 vezes.
O anjo repreendeu ele 2 vezes, dizendo que é isso, eu sou servo de Deus que nem você, adore a Deus, não me adore não. Então a Bíblia nos revela aí que nem anjo recebe adoração, nem anjo aceita ser adorado. Quanto mais os santos e santas que morreram, não é? Então a Bíblia ensina o monoteísmo, adorarmos o único Deus e amar ninguém, e fazermos pedido a Ele em nome de Jesus Cristo. Então não divida a sua adoração, adore apenas a Deus. Tenha apenas a Jesus Cristo como seu intercessor e salvador. Não faça que nem a palavra de Deus condena, lá em uma atitude que a Bíblia condena, lá em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, onde a pessoa coloca uma tradição religiosa acima da palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é quem deve ditar a nossa vida. A palavra de Deus é quem deve ser a base da nossa fé, e não uma tradição religiosa antibíblica. As tradições religiosas, desde que não firam o que ensina a palavra de Deus, não tem problema. Mas a partir do momento que uma tradição religiosa fere a lei de Deus, transgride, desobedece e ensina você a desobedecer, essa tradição religiosa deve ser rejeitada. Porque você vai ter que decidir entre respeitar e amar a Deus e a sua palavra, ou respeitar e amar, mais do que Deus e da sua palavra, uma tradição religiosa. Eu sou Francisco Brito. Quero dizer para você que você dê lugar a Deus no seu coração. Leia mais a sua Bíblia. Não vá apenas pela cabeça dos outros. Tenha como hábito diário ler a sua Bíblia, para que Deus possa guiar o seu coração e você conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Nós erramos se nós não conhecemos este livro sagrado. Noutra parte, a Bíblia já diz, em João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. A verdade, qual é a verdade? Jesus revela que verdade é essa. João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. Então leia a sua Bíblia. Tenha por hábito diário ler a sua Bíblia. Vá lendo. Aquilo que você for vendo a palavra de Deus lhe ensinando, siga a palavra de Deus. Não vá deixar de seguir a palavra de Deus para seguir tradição religiosa, ensinado por quem quer que seja, não. No mundo tem muita gente sabida, que chega com argumento, com filosofia, para lhe tirar daqui ou da palavra e levar você por outros caminhos de tradições religiosas contrárias à Bíblia. Mas é a sua alma e a sua salvação que está em jogo. Não brinque com isso. Jesus Cristo é o Salvador. Ele te ama. Ele quer te salvar. Por isso que eu estou levando essa mensagem para você. Para guiar você a adorar o único Deus verdadeiro. Para se apegar com fé unicamente com uma pessoa que pode lhe salvar, que chama-se Jesus. João 14,6, Jesus diz que Ele é o único caminho. João 10,9, Jesus diz que Ele é a única porta de salvação. 1 Timóteo 2,5, diz que Jesus Cristo é nosso único intercessor. Então, recorra a Jesus. Adore apenas a Deus. Leia a palavra de Deus. Deixa Deus guiar teu coração. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus te quer muito bem. E por isso que Ele dirige a você a mensagem da sua palavra, para querer lhe guiar ao caminho da vida eterna. Eu sou Francisco Brito. Essa foi a mensagem, a reflexão desta oportunidade. Até o nosso próximo encontro.